A gente vai ter que se adaptar ao que podemos, né? Nós temos hoje uma situação de não ter mais janela de transferência, né? A transferência internacional já se foi, a transferência doméstica já se foi, a gente vai estar limitado a talvez, dependendo aí das datas, a trazer jogadores da Série A, jogadores que estejam sem contrato fora do país. Isso limita, restringe bastante as tuas possibilidades, as tuas opções. O treinador, teoricamente falando, não pode ser substituído, a não ser que ele peça demissão, pela nova regra aí da CBF. Se isso acontecer, nós vamos ter pouquíssimos jogos para poder dar uma virada. Então, nós vamos ter que ter... Aí não é uma questão de somamos, é uma questão de projeto, de planejamento, aí é uma questão de plano de contingência, né? A gente vai estar numa situação de gerenciamento de crise. E aí é uma questão da gente improvisar da melhor maneira possível para tentar fazer com que esse gerenciamento de crise dê resultado. Eu sou uma pessoa muito acostumada a lidar com crise, né? Faz parte da minha vida profissional. Então, a gente vai ter que gerenciar a crise da melhor maneira possível para conseguir fazer o clube subir para a Série A. A missão é muito difícil, né? Se isso acontecer, a gente vai estar recebendo o clube com uma pontuação muito baixa, muito aquém do que se podia esperar para o Vasco na Série B, né? O Vasco está a 6 pontos do quarto colocado, sendo que o quarto colocado tem um jogo a menos, a 9 pontos, a 7 pontos do terceiro colocado, que também tem um jogo a menos. Então, nós temos o potencial aí de talvez termos uma situação na qual a rodada sendo completada, nós estaremos a 9 pontos do quarto colocado, faltando 15 partidas, ou seja, é uma situação desesperadora, não é uma situação simples de gerenciar. Então, nós vamos fazer o que for possível e melhor, né? Se isso acontecer, o que eu posso dizer para o torcedor vascaíno é que não vai ter ninguém se escondendo, né? Semana a semana a gente vai estar aí avaliando, mostrando as dificuldades, tentando fazer dar certo, tentando trazer recursos financeiros para que a gente possa pagar bicho, tentando motivar os jogadores de alguma maneira, tentando fazer um trabalho rápido, específico de fisiologia e parte física, trazendo pessoas de dentro do clube, ex-jogadores que possam também mostrar essa identidade vascaína, ou seja, a gente vai fazer de tudo o possível para que a gente consiga praticamente essa missão impossível hoje que se tornou de levar o Vasco à Série A. Eu acho que o mais pessimista dos vascaínos não podia sequer imaginar que ia ser tão ruim, né? Da gente passar 23 rodadas sem estar entre os 4 e na 23ª rodada, ou seja, faltando somente 15 jogos para o campeonato terminar, nós estarmos a 6 pontos do quarto colocado, que tem um jogo a menos que nós. Então, não é uma tarefa fácil. Infelizmente, eu adoraria que eu pudesse ter a oportunidade de ter assumido mais cedo, para que houvesse possibilidade da gente interagir de uma maneira completamente diferente, com muito mais alternativas, mas se acontecer, vai acontecer no momento que a gente vai ter que se virar aí nos 30, se desdobrar. O que eu posso te garantir é que não vai faltar empenho, que não vai faltar tesão, que não vai faltar participação, que não vai faltar um presidente que esteja junto com a delegação, que esteja junto com os jogadores, se possível até sentando no banco de reservas, ali presente, se fazendo presente, mostrando e representando a torcida do Vasco,
que cobre dos jogadores, que incentive também, que deixe bastante claro para o treinador que ele vai escalar quem ele quiser. Nenhum empresário manda no Vasco ou vai mandar mais, nunca mais. Né? Ele vai escolher, se quiser barrar, vai barrar, e que se foda se o empresário não gostar. Ele que vai fazer as reclamações dele em outro canto. Então, nós vamos ter um Vasco na nossa mão, da maneira como os vascaínos desejam. Se vai dar tempo, por causa da diferença de pontos, por causa da performance dos outros clubes, aí só o tempo vai dizer, né? Nós vamos fazer o melhor. Eu quero lembrar a todos que se as pessoas tivessem respeitado o próprio Vasco, respeitado as próprias regras do Vasco, tivessem respeitado o estatuto, tivessem respeitado a eleição, eu tenho certeza absoluta que o Vasco nem na Série B estaria. Quanto mais numa situação de estar na Série B, praticamente sendo impossível subir para a Série A. Então, eu lamento muito em nome de toda a torcida do Vasco, né? Lamento que a situação do Vasco, por ganância, por vaidade, por orgulho, por interesses pessoais, particulares, pequenos, que entristecem a torcida do Vasco, que faz a torcida do Vasco estar sofrida em todo o Brasil, a gente tenha chegado a esse ponto. E não adianta protestar, inclusive falei isso para as torcidas, não adianta as torcidas organizadas, não adianta protestar sem lembrar que o que estamos vivendo hoje tem uma relação direta com o que aconteceu nas nossas eleições. Nós temos que lembrar sempre ao torcedor vascaíno que o que estamos vivendo hoje tem relação com o que aconteceu nas eleições. Né? E enquanto nós não tomarmos vergonha na cara, enquanto nós não respeitarmos as nossas próprias regras, o nosso próprio estatuto, enquanto as pessoas quiserem governar o Vasco de fora para dentro, com ações políticas que não interessam ao Vasco, isso, infelizmente, vai acontecer e o Vasco não vai conseguir estar no lugar que tem que estar.